Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast de Literatura, temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina. Edital Eventos Comunitários Online. Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí, Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens. Com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Saudações literárias a todas e todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas juntas. Esse é o nosso podcast. E hoje a gente está continuando nossa entrevista com 12 escritores de Itajaí. E hoje a gente chegou aqui na metade. A gente tem esse patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Kátia, a gente está chegando à metade, então. E hoje o nosso entrevistado, nosso sexto entrevistado, é o Nilson Weber. Já publicou 14 livros de poesia. Ele que distribui seus livros aí por escolas, faz roda de poesia com crianças. Escreve sobre céu, a terra, o ar, o mar, fauna, flora. Haja fôlego, sabe? E gosta de fazer drinks diversos. É um empresário de Itajaí. Eu, Eduardo, falando aqui da capital da Ucrânia, Kyiv, com IYV no final, Kyiv. Eu que já comi um shawarma ali nos turcos, tomei um jibit, que é um refri aí de pera, ou alguma coisa assim, né? Eu tô aqui, então, para conversar, junto com a escritora gaúcha, que tá tomando chimarrão e comendo um peixe grelhado com arrozinho e salada. Kátia Nascimento, direto do bairro Fazenda, em Itajaí. A gente vai conversar, então, com o Nilson hoje. E aí, Kátia, como estão as coisas em Itajaí? E aí, Eduardo? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tirando ainda a pandemia que nos impede de sair por aí, a ver o mar, né, como estava falando, o mar, o sol, mas vamos ver se isso passa logo. Então, hoje temos o Nilson Weber. O Nilson Weber também faz parte da setorial de literatura aqui em Itajaí, um cara super ativo, né, escreve bastante. A gente descobriu a literatura dele bem mais antiga do que eu sabia, né, Eduardo? Porque faz pouco tempo que eu moro aqui, eu tenho 4 livros do Nilson. Ele tem 14 de poesia. Pois é, só de poesia ele tem 14, imagina, olha que coisa mais maravilhosa. Ele deixou para nós aqui uns fragmentos de um romance que ele está escrevendo, né? Posso ler um pedacinho? Opa, vamos lá. Aprender a respeitar os defeitos de quem se ama torna as pessoas imprescindíveis. Às vezes, um mau cavalo vale mais que um bom homem. Escolher um alvo também é mirar na incerteza. No amor, a mente é uma ponte para o paraíso e o corpo um abismo para o inferno. Tá, hein? Eu acho que eu vou querer ler esse romance. Também estou curioso. Você que chegou aqui pela primeira vez e você que já frequenta a nossa roda de conversa, nos adicione em seus podcasts favoritos, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Literatura e Outras Viagens, no Instagram, @podcastleov. Se você quiser nos apoiar, é só chamar a gente e manda uma DM para mim ou para a Kátia, e você pode ajudar a gente a levar a literatura de Itajaí para o Brasil e para o mundo, né? Muito bem, Kátia. Algumas coisinhas na gravação, aparece o cachorro, mas como disse a Elise, que falou, né? Se não tiver latido de cachorro... Se não tiver latido de cachorro no fundo, não é uma live, é um clipe. É um clipe. Como a gente não está fazendo um clipe, é uma conversa que a gente chama vocês que estão ouvindo, né, para fazer parte. Inclusive, você pode mandar mensagem aí. Qual é o nosso e-mail, Kátia? podcastleov@gmail.com. Beleza, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer nos ajudar com a pauta? Escreva pra gente, podcastleov@gmail.com. Exatamente. E outra coisa, as pessoas podem perguntar por meio de e-mails, né, para os entrevistados, né? Para os entrevistados. A gente já vai anunciando durante a semana quem é que vai ser na próxima semana, né? Então, as pessoas que quiserem podem fazer perguntas, né? Perfeito. Ia ser legal, né? Estamos na metade, hein, Eduardo? Estamos na metade. Olha que legal isso.
primeira foi Elise de Castro, que adora sopa de siri. A segunda foi o André Pinheiro, poeta que adora morar na praia. A escritura para a infância, Caroline Carvalho, que gosta de tomar café com leite com os filhos. Lembra, Kátia? O Anderson também toma café lá na IP Amarelo, na editora IP Amarelo. A Thay, movimentando os slams online, né, que é a única possibilidade hoje. E também a nossa entrevista de hoje com o mestre dos drinks e dos poemas telúricos, o Nilson Weber. Muito bem, Kátia. Para ele, então? Então tá. Conosco, então, Nilson Weber. E eu pergunto, qual é o processo? Como é o processo da tua escrita, Nilson? Me diz o que te inspira, quais são os poetas que te inspiram? Kátia, eu sou um homem plural, né? Eu tenho, se tivesse que levar um livro, alguém dissesse para mim, tem que levar um livro para uma ilha, aí eu estava ferrado. Eu não levaria um filme, eu não levaria um disco. Eu gosto de muita coisa. E em poesia, eu sou muito curioso. Ainda hoje, em dia, eu fico analisando, através das redes sociais, assim, procurando poetas da Bielorrússia, da Ucrânia. Hoje ficou mais fácil, né? A gente consegue ir buscar outras coisas. Ainda ontem eu esbarrei com uma frase do Vicente Dobro, um poeta do início do século passado chileno, que falou assim: todo poeta é um pequeno Deus. Então eu vou garimpando essas coisas assim, e para mim a poesia, não só a poesia, mas falando em poesia, ela é atemporal, como é atemporal uma música. Eu falo isso para as pessoas que convivem comigo. A música é do meu tempo. Eu não vejo música do teu tempo. É uma música que tocava quando tu era jovem, mas a música ela é atemporal, a poesia é atemporal. Eu recito um poema, e que eu vou recitar, já vou começar recitando um poema. Claro, claro. Que eu li no livro Satiricon, do Petrônio, né? Um livro escrito há 2000 anos atrás. Tinha um personagem lá chamado Eumolpo, que tinha uma cítara e ficava declamando assim, meio Nero, sabe? E um poema que é assim: a trama da vida é curta e frágil. O túmulo segue os nossos passos. Cabe a nós, pobres mortais, embelezarmos o mais que pudermos os nossos instantes. Eu li isso quando eu tinha 13 anos e guardei para o resto da vida. E isso é atemporal. Claro. E de onde que saiu essa alma de poeta? A alma de poeta hoje, eu penso, eu sinto, é a minha convicção, embora a gente seja uma metamorfose ambulante, né? Mas dentro das minhas convicções, assim, eu acho que poeta nasce poeta. Pelos poetas que eu conheço, eu acho que o poeta nasce poeta. Como o escultor já nasce escultor, ele precisa descobrir que é um escultor, que ele é um poeta. Mas os olhos de um poeta, eles são mais perspicazes, eles vão nas minúcias, sente a natureza humana, a natureza, a fauna, a flora, enfim, né? Você conhece um pouco da minha poesia, sabe? Eu sou muito ligado à natureza, né? Ao ecossistemas, à preservação do meio ambiente, coisas assim. Eu acho que eu nasci poeta. E por que tu escolheu outras coisas? Que tu não é só poeta, me conta. Porque tu tens bastante livros publicados, né? Tem 14. O 15º está vindo agora, para criança. Como que tu conseguiu fazer esse paralelo aí com a tua vida profissional e a tua vida de poeta? Porque eu sei que tu anda com um livro embaixo do braço, e indo nas escolas, e fazendo... O trabalho nas escolas é fraternidade, né? É melhorar o mundo. Melhorar o mundo através da poesia. Eu sempre falo para a garotada lá, vamos nos melhorar para fazer um mundo melhor. Como é que a gente faz? Melhorando o pai, melhorando a mãe, arrumando a vida, tentando se arrumar, né? Ficar de bem com a vida, coisa e tal, respeitando o próximo. Você me conhece já um pouco para saber que eu sou assim, né? Sobre esse trabalho de fraternidade, agora está parado, tá, por causa da pandemia, né? Mas eu faço isso há bastante tempo. Quando eu comecei a ler, eu fui incentivado por um amigo que já não está mais entre a gente, chamava-se Lindomar Nunes, e ele me deu um livro para ler, O Pequeno Príncipe. Aí eu comecei a gostar, né? E aí eu tive um caminho de leitura que eu mesmo escolhi, eu tracei isso. Eu me propus a ler os grandes clássicos da literatura universal. Aí eu fui lendo, eu me apaixonei por Nikos Kazantzakis, Romain Rolland, Neruda,
uma série de escritores, até às vezes que não são falados, muito conhecidos, né? Marcel Proust, Léo Tolstói, Dostoiévski, por aí foi. Então eu comecei a ler os clássicos da literatura universal, e foram muitos, né? Sei lá, uns 300 clássicos, e não parei mais, né? Aí me descobri poeta, ali eu vi, pô, realmente eu sou poeta, comecei a ler poesia. E o primeiro prêmio Nobel de Literatura, chama-se Sully Prudhomme, de 1901, ele escreveu um livro chamado Diário Íntimo, que é muito lindo, é cheio de reflexões, é um livro de reflexões. Ele anotava as reflexões num diário, é um livro maravilhoso. E tem uma frase lá que explica isso aí. Ele disse assim: o homem de negócios é uma reta, um artista é uma curva. Eu parei para pensar, meu Deus, eu sou uma curva que ando numa reta. E eu tive que conciliar para ter o meu ganha-pão. Só que eu sou muito disciplinado, sabe, Kátia? Eu sou muito disciplinado na minha vida. Eu escrevi um livro de 400 páginas, chama-se Pindorama, a história do Brasil. Eu demorei 18 anos para escrevê-lo. E foi devagarinho. Eu escrevo vários livros paralelamente. Então sobra um tempo. Não conheço esse livro. Esse livro foi pela Lei Rouanet, foi o primeiro livro de Itajaí. Tu tens ainda? Tenho. Ele foi distribuído no Brasil todo. Eu recebi e-mail de Portugal, gente que leu lá. Pindorama, né, que é uma palavra indígena que significa região das palmas, né? Que era como os índios chamavam. Tem até um disco do Tolkien, que é Pindorama e tal. É dividido em cantos. São 11 cantos. É estilo assim, o canto geral do Paulo Neruda. Prova de Ola, Bico de Pena. Um livro bacana. Eu quero conhecer. Eu sou o único catarinense que escreveu a história do Brasil em poesia. Que lindo, que lindo. Quero conhecer, Nilson. Quero conhecer. Fiquei curioso também agora. É complicado transformar a história em poesia. É bem complicado, né? Porque ele não é um livro rimado, são versos livres, tal, né? Então é um trabalho complexo. Tipo assim, para escrever 2 páginas sobre o ciclo da borracha, eu li 800 páginas, né? Sim, claro, como é que imagina. Tal, fui atrás de conhecimento. Eu queria fazer um grande poema épico e dar de presente, entendeu? Pro Brasil. A minha poesia clamava por isso, sim. Que ousado, né? 400 páginas. Deu 400... Tem que ter fôlego. Hoje eu estava conversando com o Eduardo sobre o fôlego que tem que ter, né? O escritor, por exemplo, que escreve romance, tem que ter um fôlego, né? Tem que ter um fôlego para escrever poesia em 400 páginas, né? Fôlego mesmo. E tu sabe que eu sou adepto dos poemas de fôlego, né? Eu gosto de poemas grandes, esmiuçar um tema ao extremo, ao absurdo. E gosto dos poemas mínimos, né, também. Isso, então, essa é uma questão, né? Não se faz mais poema, né? Por exemplo, como O Corvo, do Poe. É uma coisa... Da modernidade, a gente rompe com isso daí? Vai ser a partir da modernidade? Como que você vê isso? Por que você acha que não se faz mais poemas longos? Eu acho, assim, pelas pessoas, pelo que eu leio, e até pela minha experiência como poeta, quando as pessoas leem meus livros e tal, a gente vive, nós, o homem contemporâneo, inclusive nós, né? A gente está muito acelerado, né? Outro dia eu estava até vendo o Augusto Cury falar que uma criança hoje de 7 anos, eu tenho uma de 6 anos em casa, tem mais informação do que o imperador romano no auge do reinado dele, né? E é uma verdade. A gente sai na rua, é outdoor, frontline, propaganda, a gente é bombardeado e o nosso cérebro certamente trabalha bem acelerado do que era o cérebro dos nossos antepassados, né? Eu até estava falando outro dia, fazendo uma analogia aí, Eduardo, por que não se tem hoje mais um compositor de música clássica, tipo um Tchaikovsky, um Handel, um Beethoven? Não é que o homem emburreceu, se é que eu posso usar essa palavra. É porque naquela época o cara ia a fundo no negócio, né? Ele tinha tempo, o telefone não tocava, não tinha rede social, era diferente. O cara realmente... não é que o homem perdeu a possibilidade, a condição humana de desenvolver um trabalho, uma sinfonia, mas nós estamos com a mente dispersa. Eu vejo por aí. Então, quando você apresenta um poema longo, tipo, eu estou fazendo um poema, a Kátia até viu um pedaço outro dia, chama-se Biosfera. Está me consumindo, mas é uma coisa que eu queria há muitos anos fazer e eu não encontrava o caminho. Esse dia eu li uma frase da Clarice Lispector que ela falou assim: mas o senhor sabe que a gente às vezes encalha numa palavra durante anos. Ela disse para ti, né? Eu complementaria... mas você sabe que a gente esbarra e encalha em ideias durante anos também, né? Quando tu encontra a chave, sabe quando
a porta está cerrada, mas tu botou aquela chavezinha, pá, que abriu, poxa, que legal. A gente escreve, tem isso, né? Achasse o caminho. Caiu a ficha. É por aqui o caminho. Eu estava conversando com a Kátia hoje à tarde também e me veio uma ideia de capa pro livro meu de poemas que eu quero lançar aí nessa volta pro Brasil. Eram umas ideias, assim, eu estava conversando a respeito de como as ideias aparecem, né? Eu acho que as ideias aparecem iguais a quando você está com fome, né? A fome vai crescendo, chega uma hora que você tem que comer. Ou o contrário, né? Quando você vai sentindo uma dorzinha na barriga, você tem que ir no banheiro uma hora. É mais ou menos. É. Acho que não lembro quem comentou aí sobre que a poema é o estrume. Não lembro, Kátia, agora. Alguém, não lembro também, mas um dos que a gente conversou, né? Isso, tem o poeta que morreu, acho que uns 2, 3 anos, também falava sobre a merda, né? Sobre diarreia, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Fezes também, né? Cogumelo crescendo em fezes, enfim. Fala, né, que é o supra-sumo, é o extrato, é o final, né? Acho que você comentou ali sobre você teve que ler para produzir um pouco, você teve que ler 800 páginas, né? Então você teve que tirar o necessário ali, né? Sim. O cerne, né? O cerne da coisa. Isso, né? Para ainda mais em poesia que você tem que minar no último, né? Só voltando um pouquinho, você comentou que você ensina as crianças. Você conversa com as crianças. E como a poesia muda a vida delas? Como que é a poesia que é um inutensílio lá, falando, né? Igual o Paulo Leminski, né? A poesia não serve para nada. Mas ela não servindo para nada, como ela serve para mudar o mundo? E que mundo é esse? É um trabalho árduo, né? Se a gente contribuir, é botar um tijolinho na pirâmide social, né? Essa coisa de melhorar o mundo, eu faço muito poeminhas assim, ó. Vamos aprender ligeiro, o lugar de lixo é no lixeiro, né? Lixo na calçada, entope o bueiro. Eu faço muito uma poesia também assim cívica, vamos assim dizer, para ter gosto de estudar, respeitar pai, mãe, e tem os poemas lúdicos, tal. Isso ajuda bastante, sabe? Eu acho que de alguma maneira Eles curtem, Nilson. Adoro. Eu já vi alguns vídeos que tu coloca no Facebook, eu acho, em algum lugar, não sei. Tu com as crianças ali, elas parecem que estão gostando, né? Elas gostam, né? Gostam. E aí a conversa flui, né? A conversa flui conforme vão perguntando coisas. Eu também aí falo um monte de, como se diz aqui, bobiça, né? A gente fala umas bobiçadas bobiça. Lá no... Isso é uma palavra daqui, Eduardo, bobiça. Eu já vou aqui, meu dicionário itajaiense. Né? Nilson, tu tens aquela coisa da poesia de fôlego, né, que a gente estava falando, mas também tu tens o poema pequeno, né, uma espécie de haikai, né? Eu estava vendo ali, fazendo uma comparação de todos os teus livros que eu tenho. Eu tenho 4 livros teus só. Eu tenho. Mas tu faz com a intenção de ser um haikai? Kátia, é assim, meu processo produtivo, de tudo que eu li assim, porque eu criei ele sozinho, ele foi vindo, né, de mim, eu não criei um método, ele foi se fazendo, né? Cada um tem um ritual, né? O ritual mais parecido que eu vi até hoje foi da Hilda Hildes. E quando ela falou como ela escrevia, eu disse, caramba, achei alguém que se concentra como eu, que se prepara como eu. E os poemas nascem, o Eduardo falou ali, né, de acontecer, tal. Quem não acorda, às vezes, de manhã, cantando uma canção que não ouvia há 5, 6, 10 anos? Eu acordo sempre. O que até aconteceu agora, Eduardo, foi um lapso de memória. Você esqueceu lá o nome do autor, tal. Alguém que citou, porque justamente a gente tem muita informação. E aí, você me falando agora, veio o nome, o Ferreira Goulart. Ele fala sobre a merda. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um dos meus ícones também. E também, né? Ferreira Goulart também navegava por poemas curtos e poemas enormes, né? Então, talvez por eu ter lido muito, eu navego nessas duas searas, mas só que assim, o poema, ele sai do nada. Sabe aquela pracinha do sol, que tem um relógio do sol ali pertinho da sua casa, lá, Kátia? Tem uma pracinha, tem um relógio do sol, mas o dia estava nublado. Aí eu olhei assim e fiz um poema.
Em dias de chuva, no relógio do sol, o tempo não existe, né? Porque não se marca. Então, o poema acontece. Lindo. Ação, você tem que estar usando os sentidos, olhando, percebendo, né? Nasce assim, de observação, nasce do nada. Os pequenos normalmente já nascem prontos, às vezes burila ali alguma coisinha, uma palavra, mas os grandes, eu adoro grande. Adoro pegar um poema e dissecar e levar ele para frente, e ir modificando ele, e amadurecendo. E nesse tu tem mais trabalho. Isso, nesse tu tem mais trabalho, né? Ele é mais ou menos como escrever um romance, um poema longo. Esse que eu estou fazendo é um poema de 100 e poucas páginas, mas pode ser lido aleatório, pode abrir em qualquer. Então, esse poema ele tem que ser muito bem trabalhado, retrabalhado. Eu, pelo menos, sou muito rigoroso com isso, sabe? E cada vez mais. Ele vai ficando velho, vai ficando pior ainda, eu acho. Escuta, a gente sempre fala, Eduardo não pode falar com o poeta que ele fica ansioso. Essa reescrita, a gente sempre fala, né, Kátia, que eu acho que o mais trabalhoso não é escrever, mas é reescrever. É reescrever, Como que é isso para você, essa reescrita? Você vem a ideia, né, vem aqui, flui, mas como que você deixa na gaveta lá uma semana, tem um prazo para você retomar? Cara, se eu falar para ti que hoje às 5 da manhã eu acordei para mudar um verso desse poema longo, na cabeça, porque o inconsciente está trabalhando, né? Enquanto tu não levanta, tu não sossega. E até aqui, até assim, ó, eu mudei, ó esplendor de astros, passo a passo avanço pela galáxia, sou um pedaço da Via Láctea, mágico é o cantil dos poetas, sob esta liteira de insondáveis mapas, não estou em posse de nada, mas tudo posso prover do invisível. Isso estava ali, eu mudei, acho que 80%. Você não sente uma tristeza quando você perde, quando você muda, parece que você perdeu alguma coisa? Ah, sim. Sabe que eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. Aí sim. As pessoas, não, como isso? Porque eu estou escrevendo um livro chamado Matéria Escura, que fala da psique humana, fala dos nossos pecados, dos nossos sentimentos, né? Ódio, amor, vaidade, fala de tudo, né? Por isso que é matéria escura. É o que mais tem no universo, mas também é o que mais tem dentro da cabeça da gente, né? E é um poema, que é um poema de fôlego também. É um livro de um poema só, mas mesclando esses assuntos assim. Comprei dicionários de psicologia, fui estudar o que é esquizofrenia, o que é sociopatia, para dissecar o assunto. Eu disseco o assunto, eu estudo para escrever poesia. Não necessariamente todos os poemas, como eu falei, para me aprofundar. Eu falo para cá que eu sou um poeta um pouco filósofo, assim, talvez por ter essa veia alemã, né? Então eu gosto de dissecar o assunto. Nesses livros que eu tenho, eu não descarto. Um verso eu descarto, mas um poema eu não descarto. Se eu estava lendo Afonso Romano Santana, e ele até falou num poema dele bacana, que ele falou assim, ninguém faz uma obra-prima toda hora. O Da Vinci pintou Mona Lisa. Qual outro quadro que alguém conhece dele? Então, nem todo poema vai ser uma obra-prima. Você vai pôr ali o que você tem de melhor. Então, vai tocar alguém de alguma maneira, outro não. Enfim, isso aí não nos interessa, né? Eu tenho um amigo poeta que fala assim, o leitor que se dane. Né? Até porque... às vezes tu eu já tive essa experiência em várias oficinas de criação literária que eu fiz, eu levo o mesmo texto para as oficinas, e um acha ótimo e o outro não gosta. Aí o outro acha que não está tão bom assim, o outro acha que está mais ou menos, então a gente tem que se assumir como escritor, e se o outro não gostar, paciência. Né? Eu sempre falo do dia que eu cortei meu cabelo, uma das vezes que eu cortei meu cabelo, e passei por 2 pessoas no corredor, e uma disse, agora sim tu tá bonita com esse cabelo. E a outra disse, eu gostava mais daquele jeito. Não tem como. Paciência, né? Paciência, não gostou, né? Mas gregos troianos, né? É como uma iguaria, é assim mesmo. Como qualquer coisa, né? A gente vai aprimorando, desenvolvendo, sei lá, nossas preferências, né? Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar, é de saber se ler, né? Porque tu lê os bons, né, Nilson?
Tu lê os caras bons, né? Então tu vai saber se o teu texto tá bom ou não tá bom, mais ou menos baseado nas tuas leituras, né? Não é se comparar com grandes, né? Mas pelo menos ter uma ideia, né? Ter uma ideia. Quando eu jogava futebol, tinha um amigo que falava assim: o bom é jogar contra time bom, porque daí vai aprender a jogar. E essa semana, por exemplo, tem um caso assim, ó. Eu tenho a obra completa aqui da Eurídice Fontella, Poemas Reunidos dela. Há alguns anos atrás ali eu li, passou meio batido. Eu voltei assim, me tocou muito, porque também aí tem outro aspecto. É o momento da tua vida. A maturidade da gente, a maturidade, tudo vai repercutir de alguma maneira, né? Parece assim, poxa, eu detestava mamão, hoje adoro comer mamão. Maturidade literária. Que não, tu não é um cara que estuda sobre poesia, tu estuda sobre poesia? Não, eu já li bastante sobre isso, mas eu tenho um caminho todo particular, né, Kátia? Vamos assim dizer, empírico, né? Sim. Eu fui aprendendo sozinho, autodidata. A minha mãe foi pintora autodidata, meu avô foi escultor autodidata. Aí eu acho que eu quis manter a tradição. Mas eu acho que as tuas leituras, né? As tuas leituras te deram muito embasamento, né, Nilson? Com certeza. Né? Não é saber, não é necessariamente que se tu é um estudioso de poesia, tu vai ser um grande poeta. Não. Tu vai ser um grande poeta, primeiro, se tu escrever, né? Segundo, se tu lê bastante poesia, né? E como a gente falou de grandes poetas, né? Você sabe que eu tenho um amigo aí que é poeta, um excelente poeta, que já é mestrado, coisa e tal. Particularmente, eu acho que a poesia dele ficou mais engessada. Não sou nada contra, não estou falando mal. Sim. Não, mas eu sei disso. Eu sei como é que é. Só tu tem que voltar um pouco para as tuas raízes aí, porque tu ficou. Eu sei como é que é. Eu tive uma aluna na graduação de letras, tive uma aluna que quando ela entrou no curso de letras, ela tinha escrito 6 livros de poesia. E depois que ela entrou, ela nunca mais escreveu. Olha só. Ela nunca mais escreveu. Aí ela ia escrever e ela dizia: não tá bom, porque o fulano de tal diz tal coisa, o outro diz tal coisa, entendeu? Acabou com a espontaneidade dela, né? Isso realmente é um perigo e a pessoa precisa perceber isso, né? A gente trabalhou bastante para ver se ela voltava a escrever. É que a gente começa a estudar os caras bam lá e acha que não tem condições de fazer, mas isso é bobagem, né? Que a gente tenha, é que a gente se ingessa por alguma razão inconsciente, na verdade, né? Eu acredito que seja até um processo inconsciente e também às vezes o medo de se expor, uma crítica e tal. Quando eu tinha ali 16 anos, eu levei o meu primeiro livro lá, porque eu sou um poeta tardio no mundo editorial, né? Eu fui publicar o meu primeiro livro com 40 anos. Mas nesse tempo eu ganhei alguns concursos de poesia, tinha poesia em jornal, tal, mas eu nunca tive o capricho, vou editar um livro, não ocorria isso comigo, né? Mas eu fui produzindo. Então, os meus primeiros livros têm muito os poemas lá de trás, que eu tinha 13, 14, 15, 16 anos, enfim, fui guardando. Sim. E eu não quis deixar de publicá-los, eu publiquei eles. É uma história, né? Por causa deles, tu chegou até onde chegaste, né? Então, devagarinho a gente vai chegando lá. Tu falaste da Hilda Hilst. Eu sei que tu escreveste um poema para ela, né? Baseado nela, né? Podia dizer aí para nós. Esse poema está no livro que chama Galileu. É um livro que está pronto e inédito também. Eu achei esse nome lindo. A vida do Galileu é uma coisa maravilhosa, né? O primeiro homem que olhou pelo telescópio, né? Tantas coisas que a gente não consegue ver, né? Eu achei, tá? Mas tu sabe a história que o Zé Cabaleiro ficou na casa dela lá uns 2 meses? Não. O Zé Cabaleiro adorava as poesias dela. E assim, eu vou lá conhecer ela e para ver se ela faz umas músicas comigo, tal, né? E aí ele foi lá, tal, ela conhecia ele, as músicas dele, tal, se apresentou. Acabou ficando lá, acho que uns 3 meses, morando lá com ela, que ela morava lá no interior de São Paulo, né? Campinas, sim. Né? Na Casa Sol. Ela cuidava lá de 2.000 cachorros, né? Então ela sempre deixava uma garrafinha de vinho do Porto ali e tal, e fumava, né? Falando sobre a ida dela, a partida dela, né? A Casa do Sol, de repente, ficou fria. A barda partiu, levou com ela a poesia.
Na estante restaram seus livros grifados. Sobre a escrivaninha, um cinzeiro de vidro, uma garrafa de vinho do Porto pela metade e uma máquina de escrever que já não cursa os cursores da grafia. É isso aí. Eu li uma reportagem que falou que ficou uma guimba de cigarro, ficou um vinho do Porto pela metade, um poema pela metade, Sim. sabe? Me inspirei nessa... Muito lindo, muito lindo. A sua poesia, você mesmo se define, né, numa pré-conversa que a gente teve aí, como uma poesia telúrica. Não sei se é a poesia telúrica ou vocês, né, se definem assim. Por que você escreve com essa temática, né? Bem elementos, né? Bem elemental, até essa própria que você acabou de ler fala, né, do vinho. Então fala de coisas materiais ali que permanecem e que vão, né? Buraco negro ou, sei lá, matéria escura, né? Alguma coisa assim. O que te leva a escrever falando sobre os elementos, sobre a terra, sobre o físico, né? Sei lá. Eu escrevo sobre a natureza. É mais sobre a natureza mesmo, os elementos da natureza. E a gente é a natureza também, né? A gente faz parte, né? A gente é um pedaço do mundo, né? Em transformação. Eu falo muito disso. Esse livro Biosfera que eu estou escrevendo é justamente isso. Fala de toda a crosta terrestre, de tudo migrando dos átomos, passando pela gente. Tem um pedacinho do livro, por exemplo, que eu falo de uma gota d'água. Pudesse-nos uma gota d'água falar tudo que ela já foi, por onde ela andou em milhares de anos, né? Que já foi lágrima, que já foi nuvem, que já foi lago. Então, eu tenho muito essa ligação com a natureza, os elementos naturais mesmo. De sentir, pulsar o coração da terra, de ver um pôr de sol, de sentir o vento, a passagem do tempo sobre as coisas. Eu tenho um livro pronto, inédito também, chama 4 Estações. É um livro de poemas pequenos. É um poema de inverno, outono, primavera e verão. E frases assim como maio apressa o chão das formigas. Coisas assim, sabe? Mas observando, é fruto de observação mesmo. Saber que em julho dá ameixa, entendeu? Que outubro tem a chuva. Perceber a mudança do clima, das estações, como tudo reage dentro da esfera global, e nós estamos imbuídos nisso tudo aí. De alguma forma sentimos. Nilson Verve se inspirando aqui. Quando a gente estava conversando, que eu falei que estava comendo uma ameixa, né? Tava tentando pegar uma ameixa ali agora. E na hora que eu tava pegando, né, de tá mordendo ali, me veio um sentimento bom. Pensei, preciso escrever alguma coisa. Acabei não escrevendo, mas né, tá carregando. É como se tivesse carregando aqui para em breve. Outra questão. Você passeia por gêneros ou exclusivamente poesia? Eu, na verdade, eu justamente por eu ter uma vida, vamos assim dizer, dupla, né? E não poder viver da poesia. E na verdade, eu nem tenho essa pretensão, porque eu também gosto do que faço fora da literatura. E é uma coisa até que eu falo, assim, quando eu vou falar com os adolescentes, tudo. Olha, eu já fui garçom, já fui pizzaiolo, eu já fui barman, já fui muita coisa. E sempre poeta ao mesmo tempo. E a poesia, para mim, ela é mais dinâmica e é mais fácil de fazer, né? Tem pessoas que eu converso que não, para mim é mais fácil escrever conto, crônica, mas para mim, pelo fato de eu ser poeta. Então é uma coisa assim que eu consigo levar. Eu perco horas de sono, às vezes durmo menos para escrever. Mas também, mesmo no meu ofício, se eu saio para vender, eu ando na rua também, aí eu paro o carro no estacionamento, eu estou sempre com alguma coisa, um apontamento, e sempre buscando palavras, mas eu estou escrevendo um romance também, né? Um romance sobre a Guerra do Contestado. Tem 100 e poucas páginas, mas para mim é um trabalho hercúleo, porque eu deveria, não, vou parar 3 meses, 5 meses, meio ano e vou escrevê-lo. É uma história conta a história de um menino que fica órfão de pai e mãe, né? Com 14 anos, e ele é maltratado pelos tios, e ele foge de casa e vai bater perna pelo mundo. Aí ele chega naquela região do Contestado e começa a trabalhar como ajudante na estrada de trem lá, botar mordente na estrada, no trilho. Depois ele vai cortar a árvore e tal,
e aí vão surgindo personagens fictícias e reais, mas com uma linguagem muito poética. E é contado na primeira pessoa, quase não existe diálogo. E aí tem personagens reais, como tem, né, da época, tudo, os monges e tudo. E ele é apaixonado platonicamente por uma moça chamada Rosinha, que é uma personagem que existiu lá, que montava sempre num cavalo branco, mas ele nunca se expressa, né? E ele sempre fica vigiando ela numa batalha, numa coisa, e tá sempre... A função dele, na cabeça dele, é proteger ela. Então eu tenho esse livro feitinho na minha cabeça, a ideia está pronta. E é o primeiro romance teu? Mas isso aí é um dia quando eu me aposentar, Kátia. Mas assim, ele é cheio de uma linguagem muito poética, é bem diferente, tradicionais, vamos assim dizer, sabe? Sim. E eu sempre fico catando palavras. Por exemplo, estou fazendo uma garagem aqui em casa, vem um carpinteiro sábado aqui, estava fazendo ali, lá do interior do Paraná. Aí ele botou 2 madeiras e elas estavam tortas, né? Aí ele tem um trabalho de endireitar, mas ele olhou assim, pô, essas 2 linhas aí estão embodocadas. Assim, embodocada? Já vim correndo no dicionário, não tem. É uma variação linguística do paranaense. Já vai lá pro meu romance, porque eu também crio, legal. Eu também crio palavras, neologismos assim, faço umas sonâncias novas assim, e a minha criação poética também, eu sempre achei que a poesia ela deve ser melíflua, ela deve fluir como mel. Isso me custa, porque eu sempre que eu escrevo eu imagino ela sendo declamada, mesmo que tenha, se fosse um automóvel que tivesse socalcos, solavancos, freadas abruptas, mas a palavra ela tem que te encantar. Ela tem que ser um todo, sabe? O Borges dizia que cada palavra já é uma obra poética. Quanto tempo se demorou, milhões de anos, ou milhares de anos, vamos dizer, para o sol ser chamado de sol, né? Em tantas línguas, tantas culturas. E como que tu te vê diante de palavras feias, palavras agressivas, palavras, eu acho que a gente que trabalha com palavras se choca. Eu tenho essa coisa complicada assim com palavras assim, que vem da minha infância, com pessoas brigando, se xingando. A palavra sempre me tocou muito, assim, sabe? Eu acho que tem pessoas que dizem coisas e não sabem o significado das palavras. E daí ficam dizendo e agredindo sem perceber que estão agredindo, né? Não sei se eu me fiz entender. Kátia, aí já é uma coisa assim, aquela história a palavra não volta, né? Quantas palavras a gente gostaria de soterrar, por assim dizer, né? Que a gente disse também, né? Quem já não... Sim. Quem já não disse um monte de palavras, né? Que agridem, né? E principalmente quando o sangue ferve, né? E como que o poeta trabalha com essas palavras? Sabe qual é o remédio para isso? Perdão. Exercer perdão. E, em alguns casos, a compreensão, né? Porque a ignorância é uma espécie de felicidade, né? Então, quem tem mais conhecimento tem que perdoar mais, entender mais. Por isso que eu entendo como ser poeta, né? Como é um trabalho de Sísifo, mas eu vejo como uma maldição mesmo. E justamente até pelos sentidos da palavra, que acho que o Mallarmé que disse, né, que dá um novo sentido às palavras da tribo, né? E isso às vezes é bem pesado, né? Porque às vezes para o outro, principalmente assim, sei lá, discussões que a gente tem, as pessoas usam algumas palavras e as pessoas não percebem o que tem por trás disso, né? O que essa palavra está querendo dizer. Exatamente isso que eu estou falando. É um sentimento bem estranho. E em relação a criar palavra, hoje eu comecei a escrever um conto novo aqui e inventei uma palavra. Veio na cabeça uma palavra e eu joguei até no Google Tradutor para ver se tinha algum correspondente, alguma parte, sei lá. E saiu lá que era alguma coisa de ucraniano. Só que eu perguntei para minha namorada que é ucraniana e ela falou que não significa nada. E o que é? Essa palavra? A palavra é Uskalikaio, que é o nome de uma cidade fictícia que eu quero criar. Uskalikaio.
Nilson, eu sei que tu está escrevendo um livro, tu está editando pela Traços Capturas, né? E conta aí para nós, dá para contar alguma coisa? Fazer um spoilerzinho assim? Esse livro chama-se Anima Mundi. É um livro infantil, meu segundo livro infantil, né? E deixa eu ver se eu até Anima Mundi. São poemas para criança. Eu fiz esse livro tem uma história engraçada. Em 2009, eu lancei um livro chamado Decanter, que é um livro que eu fiz durante a enchente de 2008, né? E eu estava numa sacada tal, a minha casa foi 2,30 metros de água, que aconteceu uma das piores coisas da minha vida, eu perdi uma biblioteca com 10 mil livros. Os meus livros eu perdi tudo. Eu chorei por isso. Meu Deus. Eu não chorei pelos móveis, nada, eu chorei pelos livros. E ali eu perdi a minha história, porque os meus livros eram tudo grifado, eu fico grifando as frases que eu gosto, né? E aí eu tinha um sebo muitos anos, então eu também conseguia prospectar muito livro. Eu ia guardando, né, para mim as coisas que eu queria e tal. Sim. Mas enfim, aí eu estava ali flagelado, né, no bairro São João, e passou uma Kombi com um pessoal em cima tal. Aí eu lembrei que naquela mesma rua o Bento Nascimento havia caído de uma Kombi e morreu. Aí eu botei assim, daí as águas vieram, Bento. E comecei a escrever um grande poema chamado Novembro Negro. E aí eu botei outros poemas no livro, chamou Decanter. Eu fui lançar esse livro lá em Timbó, na casa do Lindolfo Bell. Fiz um lançamento lá. Foi muito bacana até na época. E conversando lá com a curadora lá do museu da casa dele, eu estava já escrevendo o Anima Mundi naquela época. Porque são poemas pequenos para criança. E o nome já era Anima Mundi. E ela assim, poxa, o Lindolfo Bell, roubaram um manuscrito aqui e ninguém sabe. Ele tinha lido alguma coisa por Périx Prade. Só ele que ouviu alguma coisa por Lindolfo Bell declamando e tal. Mas não era um livro para criança o dele. Mas o nome era Anima Mundi, era um homônimo, né? Aí eu assim, caramba, agora roubaram o manuscrito do cara, que tinha o nome do livro que eu estou escrevendo. Daqui a pouco vão dizer que foi eu que roubei. Sim. Sem graça. Aí eu mudei ele para além do arco-íris. Eu estava andando de carro, vi um arco-íris. Assim, o que há para além do arco-íris? O que há? Potes de ouro, algum tesouro. Aí fiz aquele poema para criança ali e achei o nome lindo também, Para Além do Arco-íris, que foi um livro que me deu um retorno assim bacana demais. Eu fui em muitos colégios, até hoje me chamam por causa desse livro. Então, e o Anima Mundi ficou lá, né? E eu fui eu dediquei para minha primeira filha lá, que hoje está com 19 anos, o Para Além do Arco-íris. Aí, como eu tenho essa de 6, eu disse, não, agora o Anima Mundi vai sair. Vai ser para ela. E eu acho o nome tão lindo também, sabe? Eu acho um nome lindo. Sim. E aí, disse, então, aí o Anima Mundi, que são poeminhas mínimos, assim, para criança, né? Vamos ver. E já tem data para lançamento? Eu iria lançar ele em outubro, na Semana da Criança, ali que tem na biblioteca. Já tinha contação de história, tinha tudo. Mas só para criança mesmo. Eu ia encher aquilo de criança, sabe? E ia dar os livros, inclusive, de presente. Eu não viso ganhar dinheiro com livro, sabe? Ainda bem que eu não preciso disso, né? Apesar de vender alguns livros também vendo. Até o Tábua de Marés eu botei numa distribuidora e até me surpreendeu, vendeu bem no sul do Brasil. Tipo assim, ó, poeminhas do Anima Mundi. Bullying. Chamar alguém pelo próprio nome é mais divertido do que por apelido. Então, poeminhas assim, nesse estilo aí do meu jeitinho. Bacana. Esse eu vou voltar a fazer um trabalho. Então, eu até estava falando lá com o André Soltal, com a Ana, para prorrogar esse lançamento para o ano que vem, quando acabar essa fase de pandemia, coisa e tal, porque eu quero estar com as crianças, entendeu? Sim, é isso que tu gosta, né, Nilson? Uhum. O Nilson tem um ritual aqui, ele junta todo mundo, distribui, lê para as pessoas, é bem bacana. Eu não sou um declamador. Até tem coisas que a gente gostaria de ter e não teve. Por exemplo, que sempre tocar violão, nunca consegui.
Aí tentei. Aí um dia veio um amigo meu lá em casa, na outra que eu tinha lá, pegou o violão, nunca sabia tocar e já tocou uma música. Eu disse, não, pega pra ti e leva esse violão. Aí eu tentei surfar, deu também. E eu não sou um bom declamador. Eu também acho que eu não tenho um timbre legal para declamar. Eu até tenho um time. Mas tu diz as tuas poesias, né? Lê, então, declamar, não sei. Não sei se hoje se declama que nem antigamente, né? Não sei, Eduardo. O que tu acha, Eduardo? Pois é, o que a gente vê, por exemplo, do nosso As último pessoas leem, né? as pessoas, por exemplo, saraus, né, nos bares aí, nas praias, o pessoal vai ler, né? Não tem mais aquele declamador, aquela coisa, né? Eu não quero dizer besteira aqui, não sei se tem, não. Né? Se tem, eu não conheço. A gente tem aqui na cidade o Hang, né? O Hang declama poemas enormes, né? Mas é toda uma performance, né, Nilson? Ele faz esse trabalho. Né? Ele realmente se encanta com isso, né? É o jeito dele trabalhar, mas é o processo do slam que está aí nas ruas, isso tudo, né? Sim. Que é legal também. É que eu estou pensando do declamador, aquele que na época do meu pai era poeta e declamava, sabe? Fazia. Mas agora tu falou no slam, claro, o slam também faz isso, né? Eles não sei se dá para dizer que é declamar, Eduardo. Tu lembra da Tainá ter falado alguma coisa sobre isso? Se ela chama de declamação? Ela se considerava declamadora. É? Então, viu? Ó. Então, existe declamador ainda. Pronto. Pois é. Talvez um pouco a forma, né? Mas o conteúdo é o mesmo. De outra forma, né? Estou pensando naquela época de colégio, assim, que a professora dizia, vocês têm que declamar isso. Era um sofrimento, lembra disso? Algumas coisas, Kátia. Que eu não cheguei a pegar isso, Kátia. Mas eu sou bem mais velha do que tu, né, Eduardo? Ora bolas. Mas hoje a gente pega o livro e lê, né, a poesia com tanto sentimento quanto declamar, né? Tem coisas que mudam. Eu faço a brincadeira assim. Antigamente era a aeromoça, hoje é comissária de bordo. Isso, então, sim, ficou legal, né? Tá falando? Para além do arco-íris. É legal como a língua se comporta dentro da boca, né? Lembra um pouco de Lolita, né? O Nabokov começa o capítulo falando Lolita, descrevendo o movimento da língua, e esse para além do arco-íris. Deu uma lembrada Lindo, aí. Né? Para além do arco-íris. Uso muitas aliterações, né? Sim. Adoro aliterações. Nós tivemos aqui um mestre das aliterações que foi o Cruz de Souza, né? Sim. Da Catarina. As poesias deles eram bem aliteradas. Então viu como tu tem... por isso que eu digo, ó, não necessariamente quem estuda teoria, né, de gêneros textuais é o que vai escrever melhor, mas a pessoa tem que ter um fundamento. Como que tu tem esse fundamento? Lendo, né? Lendo. Por isso é que tem esse fundamento. A gente tem que ter um fundamento, né? De que forma a pessoa vai ter esse fundamento, é ela que vai descobrir, ela que vai escolher como que ela faz. Ler ainda é um ótimo caminho, né? Para a gente se descobrir como escritor, né? Isso até o tipo de escritor que eu quero ser, né? Se eu quero ser um contista, um romancista, um poeta, né? Que é difícil você criar alguma coisa, né? Criar dentro de um gênero se você não sabe qual é a estrutura desse gênero, né? Exato, tem que ter esse conhecimento. Do nada, né? Exatamente, do nada, né? Isso, por exemplo, eu toco violão também, né? Tô nesse processo de aprendizado, hein? Mas eu tenho que escutar o ritmo que eu quero tocar, né? Não tem como tocar um axé lá, não sei, na guitarra. Se eu não sei... a não ser que tu seja um gênio da música, que tu vai descobrir um novo modo de tocar violão, né? Isso, mas mesmo, de repente, aquelas pessoas que têm ouvido absoluto, que ouvem uma vez, mas eles precisam ouvir, né? Eles precisam ter um contato. Sim. Não tem como tirar do nada mesmo, né? Tem que ter uma referência. Até para hoje, o Nilson, hoje tu tens o teu estilo de escrita, né? Mas lá no início, com certeza, tu tinha uma referência, tu queria ser, provavelmente, que nem tal pessoa que escrevia daquela forma, até tu chegar ao teu jeito de escrever,
Até a gente ler a tua poesia e dizer, essa poesia é do Nilson, né? Sim. É como tocar uma música, como cantar uma música, né? A gente sempre se espelha em alguém, né? Uma marca, um jeito, né? Isso acontece muito na pintura também, né? Em qualquer arte, né? Quantos pintores demoraram um tempo para mim chegar ó, isso ali é um Picasso, né? É um Isso, exatamente. Ou então dizer, aquilo ali tem um jeito de Clarice Lispector, de Ferreira Goulart, né? Aquilo ali tem um jeito de Ferreira Goulart. Mas aí depois a pessoa escreve tanto que acaba tendo o jeito da pessoa, do Nilson Weber, do Eduardo, né? É aquela história de tu impor a tua digital realmente na escrita também, né? Porque eu acho que isso se dá automaticamente, né, Nilson? Tu que é um cara que escreve muito, então hoje tu tens o teu jeito de escrever, né? Tens o teu jeito de escrever. Ninguém vai dizer que o Anima Mundi vai ser de não sei quem que tu dissesse que poderia ser há alguns anos atrás, né? Não vai ser, né? Hoje ninguém vai dizer isso, né? Porque hoje a pessoa vai ler o teu texto e vai dizer, isso aqui é do Nilson Weber, né? Porque tu já escreveu tanto e pelo jeito tu tens um monte de livro engavetado? Tenho, Pois olha só. Uns 6 aqui, mas tô terminando agora, meio que simultaneamente assim, mas é livros que, tipo esse 4 Estações, tava 8 anos trabalhando nele, incessantemente. O Galileu, terminei. O Biosfera... Quando tu diz assim, incessantemente, tu quer dizer o que tu escreves assim, sempre que tu pode? Como que é? Isso. Existe, que nem a Adélia Prado fala, né? Às vezes, vejo pedra mesmo, né? Olho pedra, vejo pedra mesmo. Existe período estéril, né? Como existe período, assim, bem prolixo, que a gente escreve compulsivamente, né? Eu falei ali do Pindorama, que eu demorei 18 anos. O Fazenda Paraíso, eu brinco que eu psicografei, que foi um livro que eu fiz em 15 dias. É mesmo? Olha. Ele saiu no Rompante só. E é um livro aí que o pessoal gostou bastante, né? Sim. Eu disse para o Eduardo, eu tenho um aqui a mais, eu vou dar para ele. Esse. E a gente vai sortear um livro, né? Eu até fiz uma chamadinha. A gente vai sortear um também. Isso, no grupo, no Face, no Insta, eu fiz uma chamadinha. Você que está ouvindo a gente aí, não esqueça, né? Ajude a gente a divulgar a literatura de Itajaí no Brasil e no mundo. Vamos levar tainha e chimarrão para esse mundo de meu Deus. Ele acha que chimarrão se toma em Itajaí. Viu, Nilson? Diz para ele que não. Eu que tomo chimarrão. Mas o chimarrão é Santa Catarina também, né? Na verdade, pelo menos eu aprendi a tomar chimarrão com uma catarina, né? Ou uma catarinense, né? É que no Paraná, quem nasce em Santa Catarina de Catarina. Enfim, mas você que então quer ajudar a gente aí, né? Contribuindo com o nosso podcast aí para espalhar mais, né? Espalhar as boas novas de Itajaí. E a gente vai sortear um livro para os nossos amigos, né? Nossos parceiros aí. Um livro do Nilson. Então é um livro da Cátia Nascimento, A Vida Mística de Eugênia, e o outro é do nosso poeta Nilson, Fazenda Paraíso. Beleza? Nilson, o que tu tá achando dos nossos episódios de podcast? Muito bacana, Kátia. É um canal... ninguém acho que tinha pensado isso ainda aqui, né? Ninguém tinha feito isso aqui. Para levar até descobrir um pouco da ideia de cada um, né? Se mostrar, ver o que está escrevendo, o que pensa, se atualizar. Sim. Porque nessa correria também a gente não... Ouvindo esses podcasts, a gente também consegue conhecer um pouco mais do outro, né? Exatamente. Eu acho que o escritor ele é muito encaramujado, né? Parece que fica meio escondido, né? E essa é uma oportunidade, né? Processo solitário, né? Isso, não é que nem um músico, né? O músico faz uma música e vai mostrar no boteco, no show, no teatro, sei lá, em qualquer lugar, né? Se eu escrever uma poesia, tenho que implorar para alguém ler minha poesia, porque senão ninguém lê. Agora, uma música, senta aí que eu vou tocar uma música para ti. A pessoa já quer ouvir a música, né?
Agora, poesia é mais difícil. E falando nessas duas artes, que são irmãs, né? Quando o Zé Cabaleiro estava lá com a Hilda Hiltz, a Hilda assim, ô Zeca, como é que faz para ganhar dinheiro? Porque poesia não dá dinheiro. E música vende. Você vê música junto aí, eu te dou direito autoral, tá? Mas logo em seguida ela veio a falecer, né? Mas teve um cara... Sim. Mas para mim, o cara mais icônico nisso aí, eu tenho uma admiração muito grande por ele, é o Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, o próprio Drummond falou, né? Foi o único dentre nós que ousou viver, né? Dos poetas da época, né? Porque o Vinícius tem uma história bacana com o Baden-Powell lá, que aquela samba em prelúdio, né? Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Isso é lindo, isso é lindo. Ele chegou lá com a letra e o Vinícius botou, aliás, com a música, a melodia, e o Vinícius botou a letra rapidinho. O Vinícius foi um craque nisso, né? Não sei se teve alguém melhor que ele. Eu acho que não teve. Para botar letra em música, né? E escuta, as tuas poesias nunca foram musicadas? Eu tenho música, tu acredita? Eu tenho algumas músicas, mas... E eu fiz música pensando nos cantores já. Eu fiz música... Músicas que tu fez? Mas também nunca desengavetei. Música pensando na Joana. Eu fiz música pensando no Chico Buarque. Se aquele cantaria seria legal. Tem que pôr para fora isso aí. Eu estava lendo esse Tábua de Marés hoje, para selecionar aqui alguns para ler, e eu estava vendo, mas, meu Deus, esses textos tinham que ser musicados. Tem uns aqui, tem a maioria é maravilhoso, a maioria. Eu diria que tudo é maravilhoso aqui. Esse livro é muito lindo, né? Aí tem um poema de fôlego, né? Que é o Manancial. Tem. Que eu faço ali tem. Não tem um só, né? O mar interior e o mar físico mesmo, né? Navego, id e ego. É muito lindo. Oh. Muito lindo. Esse eu tenho, viu, Eduardo? Esses poemas, parte deles, e alguns inspirados neles, estão nas paredes dos quartos do Hotel Mercury. Sabe esse hotel que está tudo lá grafado em letras metálicas de um artista lá de Blumenau, o Hauer. E ele fez os poemas em metal. Eu ainda não divulguei isso, eu tenho que divulgar. Então, acho que está em 75 apartamentos lá. Tudo tirado do Tábua de Marés. E aí, eu já vendi algum livro para o Brasil. Os hóspedes vão lá. De quem são essas frases aí? Aí eu deixo os livros lá e eles vendem lá. Olha, que bacana. Legal, boa ideia essa. Eu ainda tenho que divulgar isso aí. Tem que divulgar, né, Nilson? Porque a autora lá queria homenagear um poeta de Itajaí, mas que tivesse falado do mar, tivesse uma ligação marítima. Sim. Então, esse livro aí, eu quis escrever um livro que tu espremesse ele e saísse alga, caramujo. Água, eu ia dizer água. Eu consegui, né? Muito lindo, tá muito lindo mesmo. Então tá, Nilson, foi um prazer enorme. Muito, muito, muito obrigada por ter participado, viu? Eu estou feliz porque a gente escolheu aqui a dedo os nossos poetas, os nossos romancistas, contistas, né? Slammer também, né, Eduardo? Em escolhendo, porque como eu não sou daqui, faz pouco tempo que eu moro aqui, eu escolhi os que eu conheço, né? Mas em escolhendo esses, eu descobri outros, né? Que a gente quer fazer depois, ver se a gente consegue estender isso, né? Porque tem muito escritor em Santa Catarina, né? Tem muita gente intocadinha também, né? Tem muita gente intocada, né? Tem que colocar isso para fora, tem que mostrar. Não pode ficar só no quarto do hotel, tem que dizer qual é que é o hotel, tem que dizer quais são os quartos, né? Mas, Nilson, obrigado pela participação aí. Foi um momento, né, de eu também organizar algumas coisas aqui dentro. Sei que vai sair alguma coisa dessa nossa conversa aqui, né? Vai ser papel já querendo nascer. E obrigado pela essa conversa aí. Agora, aqui 2h15 da manhã, meus vizinhos já estão loucos aqui, mas que vamos. Na volta a gente vai tomar, então, uns coquetéis aí, né, Kátia? Eduardo, eu lembrei do Saint-Exupéry, né? Ninguém passa por nós e nos deixa sós, né? A gente leva algo de alguém, né? E o legal é isso, né? Que as nossas conversas, acho que o objetivo, né, Kátia, é dar ferramentas para quem quer escrever.
Isso. Exatamente. E a conversa com os autores é justamente para isso, né? Mostrar como que é o processo de criação, como que é a publicação. Eu acho que funciona. Está sendo muito rico isso tudo, né, Eduardo? Nilson, como eu vou te encontrar nas redes sociais? Nilson Poeta. Simples, Nilson Poeta, joga lá, acha. Tem um site também, eu botei alguma coisa lá no site. O site está lá, nem eu visito, tá? Porque hoje em dia quase ninguém visita o site. Mas se quiser coisa, tem alguma coisa lá dos livros lá. Então, Nilson, muito obrigada pela tua participação. E hoje é um dia muito especial para nós, porque o Nilson Weber está de aniversário. E então, para comemorar isso, eu vou ler mais um pedacinho do texto dele, do romance, tá? Existirá mesmo um lugar para se ir depois de finado? Um templo luminoso ou recanto entrevado? Creio que antes de tudo ter havido, o mundo murmurava numa espécie de silêncio velado, pulsante como um boi vagindo num descampado mediante a iminente tempestade. Deus despia-se ainda de suas frescas ideias para erigir a infância do universo. Ele galava o ovo dos caos para tirar deste cio a grandeza de sua obra. Daí, ele também fez o homem à sua imagem e semelhança, como dizem as Escrituras, para que nos desfizéssemos em desaventos uns contra os outros, somente para contrariar o seu amor. Muito bem, Nilson Weber. Beleza, muito bem, galera. Agradecemos a todos que chegaram até o final desse episódio. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Literatura e Outras Viagens, Instagram, @podcastleof, e também nos nossos perfis pessoais. Kátia, como a gente te encontra nas redes sociais? Facebook, Kátia Nascimento, Instagram, Kátia RS Nascimento. Agora temos e-mail. podcastleov@gmail.com. Beleza, se você quiser me encontrar, Eduardo Fabrício P no Facebook e no Insta, @euedufabrício. Ouça, compartilhe, baixe, envie para os seus amigos que se interessam por literatura, aquela pessoa que você sabe que gosta de escrever, que gosta de ler, e que pensa, de repente, em publicar um livro, por que não, né? Com todas essas dicas que os escritores itajaienses estão dando, nosso podcast está funcionando como uma espécie de oficina de escrita criativa, desde a construção de personagens, passando por enredo, foco narrativo, ideias e conteúdos, e até a visão de editores sobre a escrita. Na próxima semana, quem será nosso convidado, Kátia? Ou convidado? Martinha da Silva. Martinha da Silva, que tem um livro publicado pela IP Amarelo. Vamos descobri-lo na semana que vem. Beleza, então. Martinha da Silva, próxima semana. E estamos no Anchor, Google Podcast, Spotify e mais algumas outras plataformas que a gente divulga aí durante a semana. É isso aí, Kátia. Até a semana que vem, Kátia. Até a semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau. Você ouviu Literatura e Outras Viagens, temporada Escritores de Itajaí. Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício.